Ok, agora a gente vai para o nosso terceiro passo. Então, a gente já viu a visualização, como ela tem que acontecer, o quadro, para reforçar isso dentro da nossa mente. E a gente vai para o nosso terceiro, que é escrever uma carta do eu do futuro. Como funciona isso, tá? Depois a gente vai fazer isso, tá? Não se preocupem que a gente vai fazer depois vai juntar essas etapas para você entender como que eu faço isso na prática. Mas aqui é porque eu quero que você tenha clareza dos passos, porque se você não tiver clareza dos passos, o que acontece? Você vai estar só fazendo, repetindo aquilo que eu estou te mandando fazer. E não tem efeito. Vai ter efeito quando você souber o que você está fazendo. Sabe? Quando você estiver conectado com aquilo estiver fazendo sentido para você. Então, esses passos, você entendeu os 3 passos. O que eu tenho que sentir? Sabe? É o mais importante. Porque visualizar é simples, né? É só você visualizar. Mas o que eu tenho que sentir? O quadro é simples, você cola lá uma imagem, mas não é a imagem que vai fazer a diferença, sabe? Não é o quadro que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é como você vai sentir ao olhar para a imagem. Como você vai se sentir ao falar daquilo, sabe? Você tá a falar daquele seu sonho, você vai estar falando daquilo. Porque isso aqui, gente, ele serve para 2 coisas. Uma, para eu observar se tem alguma coisinha lá dentro do meu subconsciente que não quer isso na minha realidade. Porque se você começar a falar dos seus sonhos, ou começar a pensar e visualizar os seus sonhos, e você sentir um desconforto, um incômodo, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa no seu subconsciente que precisa vir à tona. Então, quanto mais você falar, mais esse desconforto ele vai saindo, ele vai aparecendo para que você lide com ele e você tenha aquilo que você quer. E outra para reforçar, porque quando estiver alinhado, quero isso conscientemente, pedi do jeito certo, me conectei com a fonte criadora, me pedi do jeito certo, meu subconsciente entendeu que isso é bom para mim, manifesta e cria a sua realidade. Mas o grande desafio é que a maior parte do tempo isso tudo está desalinhado. Conscientemente eu quero uma coisa, mas eu não sei me conectar com a fonte criadora para pedir, ou eu fico mendigando, dizendo que sacanagem, você me sacaneou, você não me deu isso, você me deu aquilo, podia me dar isso agora, né? Ou o meu subconsciente tem informações armazenadas de que isso não é positivo para mim, que a gente já falou isso dentro do curso, né? Só no módulo de crenças limitantes você vai entrar lá e vai trabalhar muito isso, porque a maior parte tá aqui, tá? A maior parte tá. Conscientemente eu quero, inconscientemente eu não quero. E aí isso bloqueia todo o processo. Então, quando isso tudo tá alinhado, eu vou manifestar, eu vou criar esse exercício da manifestação, isso vai ser, bum, vai acontecer. Vai se realizar muito rápido na minha vida, vai acontecer muito rápido na minha vida. Então, mas eu preciso ter essa sensação, essa clareza, eu tenho que sentir, eu visualizo lá a minha vida do jeito que eu quero, sabe? Eu sinto aquilo aqui dentro, sabe? Borbulhando, eu sinto aquilo, né? E mesmo que aquilo não se realiza no tempo que eu quero, porque existe um tempo, né? Que nem sempre a gente compreende que tempo é esse. E não é o tempo que a gente conhece, o tempo externo. É um tempo interno, é um tempo interno de maturidade, né? De maturação. É como se, sabe quando você olha para uma laranja, tá? E ela tá amadurecendo. Quando ela tá amadurecendo, você vê que tem umas diferenças na mudança que ela vai fazendo, né? Ela vai ficando de verde para amarela. Mas quando ela tá amarela, até o ponto dela cair de madura, não dá para ver nenhuma diferença que a fruta está amadurecendo por dentro. Já perceberam isso? Então, muitas vezes, quando a gente já fez, né, fiz todo o Transformando Ser, me trabalhei, fiz muitos exercícios, entendi minhas crenças, liberei um monte de coisa, tô mais leve, tudo isso está funcionando. Mas eu ainda não cheguei na manifestação disso que eu quero, é porque a fruta, ela tá nesse processo de, ela já tá amarela, mas ela ainda não amadureceu internamente, e ela tá nesse processo de amadurecer, sabe? Então, às vezes a gente não compreende o tempo das coisas. Então, eu entender o tempo das coisas, entender que, mesmo que
não aconteça no tempo que eu quero, o meu desejo interno ele não pode morrer, ele não pode murchar e dizer, então não vou ter isso mesmo, nunca vou ter, nunca vou, sabe? Isso não pode acontecer. Eu preciso me manter confiante internamente que mais cedo ou mais tarde, em algum momento, isso vai chegar na minha vida. Isso vai acontecer na minha vida. Então, quando a gente vai fazer a nossa carta, que é o nosso terceiro exercício, a carta ela é um processo parecido com a visualização, parecido com o nosso quadro da visualização, mas ele é um processo escrita, porque a escrita ela tem um processo terapêutico interno muito forte. Já falei várias vezes aqui sobre os exercícios de escrita. Então, a escrita ela tem processos muito fortes. Então, você vai fazer um processo de escrever. Como é que é esse processo de escrever? Esse processo de escrever, ele vai... você vai imaginar que você está um ano à frente. Vamos supor, hoje é dia 21 de março de 2022, que é o dia que eu estou gravando essas aulas, tá? Então, por exemplo, você for fazer o exercício hoje, você vai pensar que hoje é dia 21 de março de 2023. Então, você vai se imaginar que você foi um ano lá na frente. Você andou, foi numa máquina do tempo, entrou na máquina do tempo, programou 21 de março de 2023 e foi lá em 21 de março de 2023. Nesse lugar, você viu a vida que você tem. E você vai escrever uma carta para o seu eu de agora, contando essa vida. E qual vida você vai ver? Você pode escolher, né? Porque ainda não aconteceu. O 21 de março de 2023 ainda não aconteceu, combinamos? Certo? Então ainda não aconteceu. Hoje, né? Então, eu preciso entender que eu posso criar o que eu quiser para aquele dia. Então, eu vou ir lá para o meu futuro e eu vou imaginar o que aconteceu com base no que eu quero hoje. Mas eu vou escrever para o meu eu do passado, contando como se já tivesse acontecido. Então, você vai entrar na sua máquina do tempo, ir lá para o futuro e você vai pensar assim, tipo, tô no meu peso que eu quero, tô com o carro dos sonhos, tô num trabalho que eu gosto, tudo isso. E você vai escrever para o seu eu do passado da seguinte maneira. Hoje é dia 21 de março de 2023 e eu tô te escrevendo para te contar que durante esse ano a gente fez coisas incríveis, a gente emagreceu tanto, a gente conseguiu aquele corpo que a gente tanto queria, a gente foi promovido, a gente abriu um negócio, a gente ganhou X dinheiro, a gente comprou um carro, a gente se mudou, a gente está casando, entende? Você vai contar para o seu eu do passado tudo aquilo que você quer realizar, só que no verbo passado, como se já tivesse acontecido, porque, aliás, você foi lá no futuro e está um ano lá na frente vendo o que aconteceu. Entende? Então, isso também vai causando um efeito dentro da sua mente, que é, caraca, tudo isso já aconteceu, sério? Sim. Seu eu do futuro só está voltando para te contar que já aconteceu. Então, quando você tem essa percepção de que tudo isso já aconteceu, então eu posso relaxar. Eu posso relaxar e viver meu dia porque isso vai acontecer. Porque um dos pontos mais importantes para isso acontecer é eu acreditar que isso já aconteceu. Isso já, já está feito. Não importa o tempo que durar, não importa o tempo que vai levar. Aconteceu. É meu. Não tem como isso ser tirado de mim. Então, eu ganho uma confiança para sair da ansiedade, porque quando a gente fica nessa ansiedade de quando é que vai chegar a minha materialização? Quando é que vai chegar meu sonho? Quando é que vai chegar meu relacionamento? Quando é que vai chegar o dinheiro? Essa pressão interna faz com que eu afaste mais ainda, sabe? Eu vou colocando para frente. Quando eu relaxo, digo, aconteceu, legal. Eu relaxo, vou viver o meu dia, o meu hoje, e aí eu simplesmente consigo sair dessa expectativa, dessa vibração de querer que as coisas aconteçam logo. Então, esse é o nosso terceiro exercício, que é a carta de visualização.